Bom dia, né? Bom dia. Vamos começar aqui a apresentação do trabalho. Eu já cadastrei dois usuários já previamente para o trabalho ficar o mais curto possível, questão do tempo, né? Bom, vamos lá. Bom, o nome da loja, né? É a loja do Zé Ceboso. Ela tem as opções de cadastrar o cliente, adicionar endereço ao cliente, mostrar dados do cliente, mostrar clientes cadastrados e a opção de sair. Se eu for na opção 4, ele mostra o nome do usuário, o login. Aí no caso aqui eu tenho o Bruno e o Carlos. O login do Bruno é Bruno Gans 17, Carlos, Carlos 20. Bom, vamos agora aqui na terceira opção. Aqui na terceira opção, ele pergunta, mostrar dados do cliente? Se eu botar aqui sim, aí ele pede o login. Aí no caso, vou olhar aqui o do Bruno, 17. Ele mostra as informações do Bruno. Por enquanto não tem nenhum endereço cadastrado, mas a gente já vai cadastrar o endereço. Aí ele pergunta novamente, mostrar dados do cliente? Vou botar aqui sim, pedir para mostrar do Carlos, Carlos 20. Carlos 20. Aí ele mostra as informações do Carlos. Eu botar aqui não, ele volta para o menu principal. Vamos aqui agora na opção de adicionar endereço do cliente. 2. Aqui ele é o seguinte, ele mostra o nome dos usuários cadastrados, aí ele pergunta em qual usuário você deseja adicionar o endereço. Aí eu vou botar Bruno. Aí ele mostra, usuário encontrado com sucesso. Tá, rua 2, casa 2, casa 22, complemento, usuário, cidade, referência, Paulo. Aí se eu for agora lá no 3, ele adicionou o endereço ao Bruno. Aí vamos lá, cadastrou outro endereço ao Bruno. Bruno 17. Opa, é porque eu errei aqui, mas deixa eu só botar de novo aqui. É porque eu botei o login no canto do nome, eu cometi aqui o erro aqui, mas agora vai dar certo. É Bruno, eu botei Bruno Gans 17, que é o login, eu troquei sem querer. Agora vai dar certo. Rua, sei lá, 03. Casa, vai. Tá, tá, Russas. CEP. Até aqui, delegacia. Pronto, ele cadastrou, né? E se eu for lá, na opção lá de mostrar os dados, né? Aí, aqui. Agora aqui é o login. Aquela eu tinha colocado o login no canto do nome, por isso que deu aquele erro. Pronto. O Bruno tem dois endereços cadastrados. Ele tem o Rua 02, no bairro Coab, na cidade de Jaguaruana. Aí ele tem o Rua 03, que eu botei naturalmente, número da casa 788, bairro Tabuleiro, Cidade Russas. Referência próxima da delegacia, né? Seria isso. Referência delegacia. Aí, deixa eu ver. Aí se eu botar aqui N, aí ele volta. Aí se eu for na 4, ele mostra lista os usuários cadastrados, né? Com o seu respectivo nome e login. Aí eu vou só, antes de sair, eu vou só cadastrar mais um usuário. Vamos lá. Paulo. Se eu botar o mesmo login de algum usuário que já existe, ele vai dar um erro. Deixa eu botar aqui Bruno 17. Aí ele apresenta o erro. Esse login pertence a outro usuário. Se eu tentar cadastrar de novo o mesmo login, ele fica dando esse erro. Enquanto o usuário não cadastrar um login válido, ele vai dar o erro. Então, eu vou botar Paulo, deixa eu ver, Paulo 12, vou botar aqui, esse aqui é o login. Aí ele vai pula para senha, Paulo, deixa eu ver,
Nascimento, 2, botar aqui 6, botar aqui 66. Aí ele pergunta: deseja continuar cadastrando? Se eu botar aqui sim, ele vai tentar fazer o cadastro do usuário. Se eu botar aqui não, ele volta para o menu anterior. Aí ele mostra uma prévia de todos os usuários que estão cadastrados, né? Que ele já mostra uma prévia. Aí vamos lá, só adicionar o endereço do Paulo. Aí eu tenho esses três caras cadastrados. Vamos aqui adicionar o endereço do Paulo. Vou botar aqui Rua Velha. Número, movimento casa, bairro, centro, cidade fora. Referência. E cadastrou, vamos lá. Agora ver. 3. Login. Paulo 12. Ele mostra as informações que eu cadastrei no Paulo, né? Aí se eu pedir, quiser ver a do Bruno novamente, ele mostra as informações que eu cadastrei do Bruno. Deixa eu só olhar aqui qual é o e-mail do Carlos, que eu não lembro. Isso aqui é um erro que ele dá quando o usuário digita um login que não existe. Eu só olhar aqui a informação do Carlos. Carlos 20. Carlos 20. Aí ele mostra, no momento o Carlos ainda não tem nenhum endereço cadastrado. Se eu for lá, cadastrar bem rapidão para ele. Não, esse aqui é porque eu digitei no campo digitar, o login eu digitei uma letra sem querer. Vou só sair aqui, pronto. Se eu só cadastrar um pro Carlos aqui, vou botar Carlos. Vou botar aqui rua, centro, aqui, número, casa, bairro, tá aqui Jesus, cidade Russas, ponto de referência, não sei, vou botar, não sei. Aí, Carlos 20, eu acho que é Carlos 20. É, pronto, o Carlos agora tem um endereço cadastrado. E se eu quiser adicionar outro endereço, aí eu vou lá, digito o nome do usuário que eu quero adicionar o endereço, aí ele faz o processo e ele adiciona. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do código. Ah, vou só mostrar a opção de sair, que foi a última que faltou. E se eu apertar 0, ele sai. Pronto, aí finalizou o programa. Vou só mostrar um pouquinho do código, porque o código é grande. Bom, esse aqui é o código, né? Eu fiz ele em funções, algumas funções, né? Tem a função cadastrar, adicionar endereço, mostrar dados do cliente, mostrar clientes cadastrados. E aqui é o código principal, seria o loop principal, o menu principal, vamos dizer assim. Aí dentro do menu principal, eu fiz esse sistema de tratamento de erro, que é meio que fosse um try catch, né? Que no caso do JavaScript é try catch, aqui acho que é try except. É try except. Aqui é o seguinte, se o usuário digitar um comando que não seja válido, vamos dizer que eu digite 8. Aí ele mostra, esse comando não existe, 9, não existe. Aí se eu digitar um texto, ele dá esse erro. Esse try catch ele serve para não deixar o usuário quebrar o código. Você vê que tudo que eu faça, ele não quebra o código. Ele não deixa o usuário quebrar o código de maneira nenhuma. Aí se eu entrar na opção, ele entra. É uma forma de não deixar o código quebrar. Aí eu botei aqui, ó.
Ele fica aqui, né, no try. Se tudo correr bem, se tudo do try for atendido, ele gira normal. Aí se algo do try não for atendido, é sempre meio com parecido com o if, né? Aí ele, então ele entra na exceção. A exceção seria o erro. Aí ele, como está tudo dentro do loop, aí ele fica girando. Enquanto o usuário não digitar um comando válido, ele fica dando erro. Aí quando o usuário digita um dos comandos válidos, aí ele entra nas opções. Esse os.system, ele é só uma bibliotecazinha que eu importei para ele limpar o terminal, para não ficar tão poluído. É isso aqui que é esse OS System. Até eu comentei aqui. Aqui no menu principal, a gente tem uma estrutura de if-elif, simulando um switch case, né, que no Python não tem switch case. Aí aqui é o seguinte, se o usuário digitar um, ele entra na função cadastrar cliente. 2, adicionar endereço do cliente. 3, mostrar dados do cliente. 4, cliente cadastrado. E assim sucessivamente. Aí o zero, ele sai da fim do programa. Vamos aqui. Pronto, aqui é a função de cadastrar cliente. É, aqui eu crio um dicionário, né? Eu jogo esse dicionário dentro de uma lista de cadastros, que é essa lista aqui que está como global, está como variável global. Aí é o seguinte, o usuário entra com as informações, digita o nome, aí na hora de digitar o login, ele faz a verificação se o login que o usuário está digitando pertence a algum login que já existe. Eu já vou mostrar isso aqui. Aí se o login existir, ele dá esse erro. Esse login já pertence a outro usuário. Aí se o usuário digitar um login que não existe, ele deixa passar. Aí aqui é o seguinte, ele pergunta, nesse trecho de código, ele pergunta para o usuário se o usuário deseja continuar cadastrando, ou seja, eu posso ficar o dia cadastrando pessoas aqui no sistema. Aí se eu disser que sim, ele pega o último usuário que eu cadastrei, né, e adiciona na lista e começa de novo. Se eu disser que não, ele adiciona na lista o último usuário que eu cadastrei e sai do programa, voltando para o menu principal. Aqui é só um errozinho, caso o usuário, em vez de digitar S ou N, ele digite, sei lá, um número, ou então um H, um texto que não seja S ou N. Aí ele dá esse erro aqui, erro, inicie novamente. Aí, deixa eu ver aqui, vamos pular para a próxima função. Adicionar endereço ao cliente. Aqui é o seguinte, ele lista, né, os, os clientes cadastrados e exibe lá na tela. Aí a gente cria um input, eu botei o nome do input de seleciona, que é meio que o que seleciona o usuário que a gente vai cadastrar, o novo endereço. Aí, aí ele compara, né? Se o nome for igual a seleciona, ou seja, se o nome lá que já foi cadastrado, o nome do usuário cadastrado foi igual a seleciona, que seria a entrada do usuário, aí então ele faz o processo de cadastro do endereço. Que no caso é mais um dicionário, que eu botei o nome de dicionário logradouro e que eu adiciono ele aqui nessa lista. Aí, cadê o código? Sim. Aí aqui ele exibe aquela mensagem, né? Endereço cadastrado. Se o usuário lá por acaso ele digitar, eu acho que até teve de acontecer em algum momento. Se ele digitar um nome lá que não está na lista, lá na hora de cadastrar o endereço, aí ele dá esse erro. Vamos aqui por aqui mostrar dados do cliente. Bom, aqui é o seguinte, ele pergunta, né, se você deseja ver os dados do cliente. Se você botar aqui sim, ele entra, ele pede o login. Aí você digita o login. Se você botar aqui não, ele volta para o menu principal. Aí aqui é só aquele OS, né, que ele faz só limpar o terminal mesmo, que eu botei para cá também para não ficar tão poluído. Aí aqui é o seguinte, ele pega o login, né, da busca, ele faz a comparação. Se igual a busca, que a busca seria que, tipo assim, se o login que eu estou digitando for igual ao login que existe no cadastro, aí então ele faz esse outro for, que esse for ele tem esse if, né? Aí ele compara. Se o nome for igual a endereço de, que seria esse endereço de é isso aqui, ó. O endereço de recebe
o input recebe essa variável seleciona, que seria o que o input do usuário. Então, aí ele faz essa comparação aqui. Se nome foi igual ao endereço de, então aí ele printa as informações. Isso aqui são cores, que eu esqueci até de comentar. Esse, esse códigozinho aqui é cor, tudo cor. E aqui é como se fosse um fechamento. As cores elas funcionam meio que como se fosse tags HTML. Você meio que abre uma tag, aí bota um texto que você quer e fecha a tag. Aí ele fecha a cor. Aí no caso, por isso que aparece colorido. Tudo isso aqui é cor, tá vendo? É cor, cor também aqui, tudo tem cor. Isso aqui é só para deixar mais bonitinho, já que não tem interface. Aí melhora a questão da experiência do usuário, né? Para ele poder cadastrar, assim, deixa o terminal menos feio. Serve para deixar menos feio e melhorar a experiência do usuário quando estiver utilizando o programa. Acho que aqui eu expliquei tudo. Deixa eu ver aqui. Aí que é mostrar. Ele mostra lá o que é o 4, né? Mostrar, listar, lista de usuários cadastrados. Aí no caso, eu faço só um for dentro lá do CAD, né? Que esse CAD recebe o cadastro. Aí ele mostra todos os usuários cadastrados. Para me dizer isso aqui. Eu tô explicando rápido porque tem que correr contra o tempo, porque é pouco tempo, o código é muito grande, mas eu vou só dar um exemplo aqui das coisas aqui. Vou botar aqui Bruno e botar, vai dizer cadastrar. Aí ele cadastrou. Eu deixei esses campos vazios, mas é para agilizar. Aí eu vou botar aqui Paulo, botar aqui, se eu botar o mesmo login que Bruno, aí ele dá erro. Ele só deixa passar quando eu botar um login diferente. Aí ele pergunta, deve continuar cadastrando, aí eu boto aqui não. Aí ele sai, ele mostra aqui os usuários cadastrados. Se eu for no 4, aí ele mostra Bruno, login B, Paulo, login A. Aí se eu for lá no 2 para adicionar o endereço, botar Bruno, bota aqui. Aí ele cadastrou aqui, só para agilizar aqui para mostrar, né? Aí ele pergunta, eu botei B, eu acho, no Bruno. Pronto, ele mostrou. Se eu cadastrar outro endereço, ele vai mostrar aqui. Vou cadastrar aqui um do Paulo, só para ver. Bota aqui, Paulo. Paulo. Assim. Pronto, é isso. Eu vou só olhar aqui o login do Paulo que eu não lembro. O login do Paulo é esse aqui. Vou até copiar. Aí se eu for no 3, aí vou só colar aqui para ser mais. Pronto, eu colei aqui para ser mais rápido aqui. Aí ele mostra o endereço cadastrado do Paulo. Aí assim vai. Se eu botar o do Bruno, ele mostra o do Bruno, né? Cadê aqui o do Bruno aqui? Cadê o do Bruno? É B. Aí se eu quiser cadastrar um novo Bruno. Opa, aqui é porque eu botei uma letra junto com o número. Por isso que ele deu erro. O try-catch ele funcionou aqui. Você viu que eu digitei uma letra junto com o número, ele deu erro. Então vou botar aqui certinho agora. Bruno, aí rua, vou botar um número, casa, é porque no caso do canto número é um int, né? Aí por isso que ele entra no try-catch. Vou botar aqui, puxa. Aí se eu for lá, ele mostra. O Bruno tem dois endereços cadastrados, né? Aí ele pergunta, mostra dados clientes, se eu botar aqui não, volta para o menu principal. Aí
Se eu botar aqui sim, se eu botar um login que não existe, aí ele dá erro. Aí ele pede para tentar novamente, vou botar B, por aqui não. É isso, e zero finaliza. Eu acho que eu expliquei tudo, eu expliquei meio rápido, porque o tempo é curto, o trabalho é muito grande, é muita coisa para explicar em 20 minutos. Aí qualquer coisa você pode falar comigo na aula, tirar dúvida. Ó, aqui são tudo cores, né? Eu falei das cores. Eu acho que eu falei de tudo. Eu mostrei aqui, né, a estrutura que funciona como switch case, né? Mostrei o Tricept, mostrei tudo, eu acho. Acho que não faltou nada, não. Desculpa aí explicar meio na pressa, mas é porque o tempo é curto. Eu acho que deu para compreender. Qualquer coisa, você pode me perguntar na aula que eu tiro a dúvida. Obrigado. É isso aí.